Para tudo por um segundo. Hoje, Deus vai cumprir uma promessa que estava esperando na sua vida. Não estou falando de um dia qualquer. Estou falando de hoje, sábado, nessa manhã. E antes de você começar o seu fim de semana, você precisa estar posicionado em fé para receber o que Ele preparou. Fica aqui, ore comigo. O que Deus vai fazer hoje não pode ser adiado. Antes de começarmos, me faz uma coisa. Escreve aqui nos comentários uma promessa que você está acreditando que Deus vai cumprir na sua vida. Pode ser uma palavra, me conta. Vou declarar sobre cada pedido nessa oração. Bom dia, feliz sábado. Hoje é sábado, 9 de maio de 2026. E que dia especial é esse? Sábado, o dia em que o ritmo da semana diminui, o dia em que a família fica mais perto, o dia em que a presença de Deus pode ser buscada sem a pressa de segunda a sexta. E eu sei que cada pessoa que está aqui acordou esse sábado com uma história diferente. Tem quem acordou descansado, com o coração leve e cheio de expectativa do que o dia vai trazer. Tem quem acordou com o peso da semana ainda nos ombros, precisando de uma palavra que renove a fé. Tem quem acordou já pensando nas preocupações que não foram resolvidas na semana. Tem quem acordou com uma promessa no coração que ainda não se cumpriu e está começando a duvidar se vai cumprir. E é para essa última pessoa que eu tenho uma palavra especial hoje. Para quem está esperando uma promessa de Deus que parece demorar demais. Para quem orou, acreditou, confessou, declarou e ainda está esperando. Eu preciso que você ouça isso com o coração aberto. Deus não se atrasou. Ele está cumprindo. E o que Ele prometeu, Ele vai entregar. Então entra comigo nessa oração de fé. Porque esse sábado não vai ser um sábado comum. Esse sábado vai ser o dia em que você se posicionou para receber o que Deus preparou. Pai Celestial, eu chego diante de Ti nessa manhã de sábado com uma certeza que a Tua palavra me deu. A certeza de que Tu és o Deus que cumpre o que promete. Números 23, versículo 19, diz: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria Ele alguma coisa e não a faria? Ou falaria e não a cumpriria? Deus não mente. Deus não se arrepende do que prometeu. Deus não fala e deixa de cumprir. Isso significa que toda promessa que Ele fez na sua palavra é uma garantia, não uma possibilidade. Não é um talvez, não é um se, não é um quem sabe. É uma certeza absoluta assinada pelo nome de Deus. E a palavra confirma em 2 Coríntios 1, versículo 20, porque todas as promessas de Deus são sim em Cristo, e por meio dele o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Todas as promessas, não algumas, não as mais fáceis de cumprir, todas sim em Cristo. O sim de Deus para a sua vida já foi dado na cruz, e o amém é a sua resposta de fé, que você diz agora, antes de ver o cumprimento. E Josué 21, versículo 45, afirma: não falhou uma só palavra de todas as boas promessas que o Senhor havia feito à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Não falhou uma só palavra. Se Deus não falhou com Israel no deserto, Ele não vai falhar com você nesse sábado. Se Ele cumpriu para eles, Ele vai cumprir para você. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Pai, eu declaro sobre a vida de quem está aqui. As promessas que Tu fizeste sobre essa vida vão ser cumpridas. Não no tempo que eu planejei, mas no tempo perfeito de Deus. E hoje é um passo a mais em direção ao cumprimento. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero abençoar esse fim de semana de uma forma muito específica. Porque o fim de semana não é apenas uma pausa do trabalho. É um presente de Deus, um espaço sagrado que Ele separou para descanso, para família e para encontro com Ele. Senhor, eu abençoo esse sábado nessa vida. Abençoo o descanso do corpo que a semana foi exigindo. Que esse dia seja de recuperação real,
não apenas física, mas espiritual e emocional. Abençoa os momentos com a família nesse fim de semana, as refeições juntos, as conversas simples, os momentos que parecem pequenos, mas que constroem laços que duram uma vida. Abençoa a paz que esse sábado pode trazer, que não haja urgência desnecessária, pressa que não precisa existir, ansiedade que roube o presente do presente. Abençoa as finanças desse fim de semana, que cada real seja usado com sabedoria, que as necessidades sejam supridas, que haja provisão suficiente para que a família descanse sem preocupação financeira. Abençoa a saúde de cada membro dessa família, que esse fim de semana não seja interrompido por doença, por acidente, por nenhuma emergência médica, que os corpos descansem e se recuperem, que as crianças brinquem com saúde, que os idosos tenham tranquilidade. Abençoa os planos desse fim de semana, os passeios, os encontros, os projetos pessoais, que o favor de Deus esteja em cada detalhe, que os planos que tu colocaste no coração se concretizem. Senhor, o Salmo 84, versículo 11, diz que tu não privas do bem os que andam em integridade, que o bem que tu prometeste esteja nesse fim de semana. Que essa família sinta a tua presença não apenas na oração, mas em cada momento do dia. Em nome de Jesus. Amém. Se você está recebendo essa bênção sobre o seu fim de semana, comenta aqui: eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Quero ler a sua declaração de fé nos comentários. E agora eu preciso orar por renovação, porque tem algo que a semana faz com a gente que só Deus pode desfazer. A semana cansa não só o corpo, ela cansa a fé. Cada dia de pressão, de espera, de luta, vai desgastando a esperança. E se ninguém fizer nada, a pessoa chega no sábado com menos fé do que saiu na segunda. Mas é exatamente para isso que essa oração existe. Para renovar o que a semana desgastou. Para reabastecer o que o cansaço esvaziou. Para acender o que a dúvida foi apagando. Isaías 40, versículo 31 diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam. Renovar, voar, correr sem exaurir, caminhar sem cansar. Isso não é o estado natural de quem passou por uma semana difícil. Isso é o estado sobrenatural de quem esperou no Senhor. Então, Pai, eu oro por renovação completa nessa manhã de sábado. Renova a fé que a semana foi testando, que o que estava fraco se fortaleça agora. Renova a esperança que os resultados lentos foram desafiando. Que a expectativa do que Deus vai fazer seja maior hoje do que era na segunda-feira. Renova a visão. Que essa pessoa consiga enxergar além das circunstâncias presentes e ver o futuro que Deus está construindo. E junto com a renovação, eu declaro portas abertas. Portas de oportunidade que essa semana não mostrou, mas que esse fim de semana vai revelar. Portas de relacionamento que vão se abrir em momentos inesperados, num almoço de família, num encontro casual, num grupo de amigos. Portas de criatividade que se abrem quando a mente descansa do ritmo da semana. Portas espirituais que só se abrem quando a pessoa para, respira e se apresenta diante de Deus. Senhor, que esse sábado seja o dia em que algo que estava fechado começa a se abrir. Não porque a pessoa correu mais, mas porque ela parou e buscou a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero fazer declarações proféticas sobre o que Deus está preparando. Porque Isaías 46, versículo 10, diz que Deus declara o fim desde o princípio. Isso significa que Ele já sabe o que vai acontecer no seu sábado antes de você sair da cama. E o que Ele preparou é bom. Eu declaro que hoje Deus vai surpreender essa família de uma forma que ninguém estava esperando. Uma notícia boa que vai chegar. Uma ligação que vai mudar o humor do dia.
um encontro que vai parecer coincidência, mas que foi orquestrado por Deus. Uma oportunidade que vai se abrir nesse fim de semana que não estava no planejamento de ninguém. Eu declaro que algo grande está a caminho dessa família. Não é vaidade falar isso, é fé alinhada com a palavra de Deus. Porque Ele disse que os planos que tem para você são de prosperidade e não de dano. E prosperidade não é só financeira, é saúde, é paz, é relacionamento, é propósito cumprido. Eu declaro vitória sobre cada situação que ainda está em aberto nessa família. O filho que está longe de Deus, ele está chegando. O casamento que está passando por turbulência, a restauração está chegando. A saúde que foi abalada, a cura está chegando. A provisão que ainda não chegou, ela está a caminho. E sobre a proteção da família nesse fim de semana, eu decreto que nenhum acidente aconteça, que nenhuma tragédia chegue perto, que os filhos saiam e voltem, que os caminhos percorridos sejam seguros, que os anjos do Senhor guardem cada passo de cada membro dessa família, que a casa permaneça em paz, que os relacionamentos permaneçam em harmonia, que o fim de semana termine com toda a família reunida, saudável, segura e abençoada. Senhor, que esse sábado seja o começo de uma nova fase na vida dessa pessoa, que hoje ela olhe para o passado e diga: foi nesse sábado de manhã que algo mudou. Quando eu parei, ouvi, acreditei e recebi. Em nome de Jesus. Amém. Pai, antes de encerrar essa oração de fé, eu quero colocar nas tuas mãos cada família que está aqui, cada lar, cada filho, cada cônjuge, cada pessoa que mora sozinha, mas tem família no coração. Tu sabes o que cada um precisa nesse fim de semana. Tu sabes quem precisava de descanso, quem precisava de alegria, quem precisava de uma boa notícia, quem precisava de um abraço que só a família pode dar. E tu sabes o que preparaste para cada um. Então, Pai, que tudo que tu preparaste se manifeste nesse sábado. Que a promessa que foi dita na oração se cumpra antes do dia acabar. Que o bem que tu não privas dos que andam em integridade seja visível nesse dia. Abençoa o descanso, abençoa as refeições, abençoa os momentos simples, abençoa as conversas, abençoa os planos, abençoa os sonhos compartilhados, abençoa os filhos que vão brincar, abençoa os pais que vão descansar, abençoa os idosos que vão ser visitados, abençoa os jovens que vão se reunir, e que em tudo que acontecer nesse fim de semana, essa pessoa reconheça a tua mão, que a gratidão seja o sentimento dominante, que a alegria seja o tom do dia, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, governe cada coração dessa família. Eu encerro com a bênção de número 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. Essa bênção é sobre você agora, sobre a sua família, sobre o seu fim de semana. O Senhor te abençoe hoje. O Senhor te guarde durante todo esse sábado e domingo. E que a sua paz, que é infinitamente maior do que qualquer entendimento humano, governe o seu coração durante cada momento desse fim de semana. Vai com Deus. Receba as promessas, viva as bênçãos, feliz sábado. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair e viver esse sábado abençoado, escreve aqui uma coisa final. Qual bênção de Deus você está declarando para esse fim de semana? Me conta nos comentários. Quero celebrar com você. Que sábado de bênção está começando para você. Eu tenho certeza de que as promessas que você declarou nos comentários estão no coração de Deus agora. E Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se essa oração abençoou a sua manhã, compartilha com toda a família agora, com o grupo da família no WhatsApp, com aquela pessoa especial que você sabe que precisa de uma palavra de fé nesse sábado. Manda com a mensagem: Feliz sábado.
Ora isso. Deus tem promessas para a sua vida hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso antes de começar o seu dia. Toda manhã às 5h30 e toda noite às 20 horas eu estou aqui. Quem começa e termina o dia na presença de Deus vive em outro nível. Ativa o sino e não perde nenhuma oração. Feliz sábado! Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida hoje. Até mais tarde, na oração da noite.